Oi, gente, vamos chegar aqui para nossa aula, vamos começar nossa semana, nossa segunda-feira, nossa aula de matemática, e eu estou super animada que eu amo esta aula aqui. É um pouco assim diferenciada, mas vocês assistam sempre que vocês tiverem dúvida, pausa aí quando você estiver no YouTube e veja várias vezes quantas forem possíveis, tá certo? Nós vamos começar a aula de matemática, eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias, e para nos acompanhar, Osmar. Muito boa tarde, Viviane. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui, nono ano do ensino fundamental. Hoje a professora Viviane vai mexer aí com esses trinômios quadrados perfeitos, né, Vivi? E a aula é isso aí. Obrigado pela participação de todos. Coloca o nome da escola, o município de onde você está se comunicando com a gente. E vamos para a aula, né, Vivi? Bora. Bora? Bora que hoje tem bastante coisa para a gente falar. Na aula passada, nós falamos dos produtos notáveis. O produto notável, ele é chamado de notável porque o resultado do produto de um binômio fica sendo um trinômio quadrado perfeito. Então, toda vez que você multiplicar ou fazer a distributiva, você vai chegar no trinômio quadrado perfeito. E o que tem isso de importante? Porque o trinômio quadrado perfeito, se você igualar a zero, fica com uma equação de segundo grau, que é o tema do que a gente vai falar essa sequência inteira, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o trinômio quadrado perfeito. Olha aqui na telinha, ó. Tá aqui, nossa aula 11, a habilidade da gente é a 0909, que é sobre resolver equações de segundo grau usando aí a fatoração, as operações com os polinômios. Porque as equações de segundo grau, pra gente vai ser do tipo polinômio de segundo grau. E aí a gente vai fazer a seguinte estratégia, ó. Vamos observar aqui alguns exemplos de equações de segundo grau. Equação tem uma igualdade, tá certo? Estas equações são formadas por polinômios. Aqui a gente tem um monômio, binômio, binômio e aqui um trinômio. Quando a equação é formada por um trinômio, a gente chama de completa, tá certo? É uma equação completa, é que tem todos os termos possíveis aí. Esta primeira aqui a gente sabe resolver, que é só colocar a letra para um lado, número para o outro, essa daqui também. Então, o que a gente quer é descobrir como a gente vai fazer para resolver essas outras duas aqui, ó, que é esta daqui e esta, tá certo? Em primeiro lugar, nós estamos tratando dessa, veja que é um trinômio, tá certo? O que a gente vai fazer? Vai tentar escrever este trinômio na forma de produto. Porque quando tiver na forma de produto, ela vira uma equação de primeiro grau. E aí a gente sabe resolver. Então, essas equações aqui, quando você escreve na forma de produto, dá um produto notável. E é por isso que a gente falou dele, tá certo? Então, assim que você souber como faz produto notável, como faz um trinômio virar um produto notável e um produto notável virar um trinômio, você está apto para resolver, por esse método, a equação do segundo grau completa. Tá certo? Então, olha aqui na nossa telinha, ó. Nós vamos usar, então, essa estratégia. Eu coloquei aqui, deixa eu apagar para vocês. Quando a gente escreve os termos na forma de produto, a gente chama de fatoração. E tem duas maneiras, é o trinômio quadrado perfeito e o fator comum em evidência. Esse daqui vai ser o tema da nossa próxima aula, tá certo? Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui nesse tópico, beleza? Fatorar um trinômio quadrado perfeito, nós vamos tentar fatorar, ou seja, escrever na forma de produto e depois a gente vai realizar a inversa da distributiva. Então, vamos lá. Lembrando da aula passada, o que é um trinômio quadrado perfeito? Trinômio vem de 3, então é um polinômio que tem 3 termos, e ele é chamado de quadrado perfeito porque ele pode ser interpretado como um cálculo da área de um quadrado formado por 4 pecinhas, aquelas lá, ó, que tem um quadradinho maior, um quadradinho menor e 2 retângulos iguais, tá certo? Quem são esses quadradinhos? A gente vai chamar aqui A, e esse aqui eu vou chamar de B. Quem é o A e o B? Pode ser qualquer número, uma letra com um número, 2 números, tá certo? Então, a gente generaliza colocando A e B. Pode ser, por exemplo, X e Y, pode ser MN, X e 2, tá certo? X e 3. Então, pode ser quaisquer números aí, desde que forme um binômio, tá certo? E aí, a gente vai ter um retângulo aqui com o B por A e o B por A. Essas peças vão acompanhar a gente aí até a gente terminar essa sequência aí, A2 e A3, tá bom? Então, vamos lá.
Aqui tem um exemplo de um trinômio. O que a gente vai fazer hoje? Então, a gente sabe que o trinômio é o resultado de um produto notável. Tá certo? Que a gente viu na aula passada. Olha aqui na telinha quem são essas peças, ó. Quando eu olhar para o A quadrado, eu estou enxergando esta peça aqui, ó. É o A vezes A, não é isso? É o A quadrado. Quando eu olhar para esta peça, é o outro quadradinho. Esse quadradinho menor aqui, a gente vai sempre usar para completar um quadradinho, tá bom? Então, veja, ó, é o lado 2 vezes 2, não é isso? Porque 2 vezes 2 dá o 4 aqui. E aí, quem vai ser as outras duas peças que são iguais? Vai ser uma do tamanho A, um lado, e o outro lado vai ser 2. Então, a gente vai ter aí 2 quadrados, um de lado A, o outro de lado 2 e 2 retângulos A por 2. Beleza? E aí, ó, como aqui é mais, o que ele quer? Ele quer que você some todo mundo. Some essas 4 peças aqui. Vamos ver como que vai dar. Ó, tem que dar um quadrado perfeito. Por isso chama trinômio quadrado perfeito. Então, o que a gente faz? Junta todas as peças, ó. Se eu juntar a grandona com esse aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui, né, desse jeito, aqui, opa, deixa eu apagar aqui, né, isso aqui ficou um pouco fora do prumo. Deixa eu apagar aqui esse pedacinho aqui. Pegando aqui de volta, a gente dá um tempo aí. Isso. Eu vou colocar essa peça aqui. Então, a gente tem um quadradão A quadrado, um retângulo A vezes B, e eu vou completar aqui com o 2 vezes 2, que é o 4 que está faltando. Então, aqui a gente vai ter o quadrado A por 2, A mais 2, A mais 2. Então, veja, este produto é o A mais 2. Em vez de AB, Vivi, coloca 2A. Desculpa, aqui vezes 2, né? Isso, aqui 2A. vezes 2. Isso. Ótimo, obrigada, Osmar. Então, vai ficar assim, A mais 2 vezes A mais 2. Portanto, A mais 2 ao quadrado. Pronto, a gente conseguiu escrever o trinômio na forma de um produtinho. Lembrando que potência é a mesma coisa que multiplicação. Eu trouxe uma animação para vocês aqui, vamos ver, fica melhor do que o que eu escrevi aqui, olha lá. A quadrado, mais 2 ao quadrado, que é o 4, e mais 2 retangulinhos, A vezes 2 ou 2 vezes A. Quando eu juntar todas essas 4 peças aí, a gente vai ter aí um quadradão de tamanho A mais 2. Vezes A mais 2, portanto, está aí este produto. Veja como que isso tem a ver com equação de segundo grau, Osmar. Ó, isso daqui não sei fazer, mas se eu fizer, por exemplo, ó, A mais 2 ao quadrado, se eu fizer igual a 0, eu vou pensar assim, A mais 2 elevado ao quadrado que dá 0. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 0? Eu vou pensar assim, né? Ou a gente pode escrever assim, ó, A mais 2 vezes A mais 2 tem que ser 0. E aí, ó, se você colocar A mais 2 igual a 0, letra para um lado, número para o outro, você consegue achar, então, que o A vale menos 2. Tá aí a solução. Menos 2 mais 2 dá 0. Tá certo? Veja que fica fácil resolver a equação de segundo grau. Isso aqui eu vou falar depois, tá bom? É só para vocês terem aí um spoilerzinho do que vai acontecer daqui a pouco. Belíssima demonstração geométrica aí de um quadrado, de um produto notável. Nossa. Tem aplausos para nós, porque eu acho isso tão bonito, só que você precisa treinar. Tem aplausos aí, nosso diretor... porque essa parte da matemática eu acho maravilhosa. Deu trabalho fazer essa aula? Deu muito trabalho essa animação. Vamos ver então, quando aqui no meio é menos, tá certo? Vamos fazer de novo, só que agora em vez de eu acrescentar os retângulos, eu vou retirar os 2 retângulos do A quadrado. Veja, ó. Então, nós temos aqui, deixa eu apagar isso. Então, nós temos aqui, ó, um trinômio quadrado perfeito. Quando eu olhar para isso, eu tenho que pensar que essa aqui é a peça A vezes A. Eu sempre olho as pontas, ó, A vezes A, e aqui é o 2 vezes 2. Então, é esse quadradinho aqui. E aí, ó, quem vai ser o meu retângulo? Tem que ser 2 e A. Um lado vale A e o outro vale 2. Só que são 2 deles, tá certo? Então, 2 e A. E agora, o que ele quer? Ele quer que você pegue o A, vou fazer grande, ó. O A quadrado. Aí, ele quer que você retira um retângulo. Eu vou cortar isso fora, ó. Deixa eu apagar aqui esta parte aqui, ó. Vou cortar esta parte aqui. Então, o que a gente vai ter? Este retângulo que sobrou, ó. Aqui era tudo isso vale A. Eu vou tirar esse pedacinho 2. Então, este lado daqui, ó, vai ficar A menos 2.
Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que usar as 4 peças, tá certo? Eu vou pegar esta peça aqui e vou colocar aqui de volta, ó. Vou colocar aqui de volta. Deixa eu apagar aqui. Usar essa borrachinha, espero que ela apague só o que me interessa. Coloquei aqui de volta. Por que você fez isso, professora? Porque... fazer aqui de novo, gente. Nossa. Desculpa, vamos lá. Fazer de novo, ó. Eu tenho o Azão, vou colocar aqui o A vezes 2. Aí eu cortei essa peça toda aqui, porque ele tá falando para cortar, ó, tá tirando. Só que eu tenho que usar as 4 peças. Eu vou acrescentar a peça aqui 2 vezes 2, que é o 4. Por quê? Porque agora eu vou cortar um outro retângulo, para sobrar aqui o A menos 2 ao quadrado, porque tem que ser um quadrado perfeito. E se eu não colocar de volta, ela vira um retângulo. Eu vou pôr as animações aqui, porque essa é um pouquinho mais difícil. Ó, vamos lá. Verdade, né? Conteúdo delicado. Professora Girlane falando aqui que esse conteúdo é confuso para os alunos, por isso que a gente tem esse cuidado, né? Fazer essas demonstrações, né, Vê? Mas a gente tem que mudar um pouquinho dessa tradicionalidade. Todo o currículo em ação, inclusive o Aprender Sempre, trabalha agora sem usar a fórmula de Bhaskara. Ela é funcional, é tudo, mas ela não induz a gente ao pensamento. E cada vez mais a gente tem que aproximar a matemática da nossa representação geométrica, porque facilita. E uma vez que você pega essa sensibilidade de mexer com essas peças, você resolve a equação mais rapidamente. No primeiro momento parece muito confuso, né? E para todos também, para a gente também que estava acostumado com criar essas situações mais, né, específicas, mas é o caminho mesmo, né? Eu gosto dela por causa disso, é desafiadora. Então vamos lá, ó. Eu tenho essas 4 peças, olho na telinha, olha o que eu fiz, ó. Eu vou pegar esse quadradão, o A quadrado, e eu vou retirar o retângulo primeiro, ó. Vou tirar esse retângulo aqui, que é o A vezes 2. Depois eu vou acrescentar esse retangulinho pequeno, o quadradinho pequeno. Por quê? Porque eu tenho que usar as 4 peças, daí eu tiro ele. Então fica assim, ó. Pega o quadrado A quadrado, tira 2 retângulos e você acrescenta a pecinha menor aí, porque na verdade você está tirando ela 2 vezes. Então a dica é, para você somar, você só acrescenta as peças, junta tudo. No caso da subtração, você tira de um lado, tira do outro o retângulo e acrescenta aí o quadradinho para completar. Você sempre vai ter aí. Então aí é o resultado desse binômio ao quadrado aí, ó. Esse produto A menos 2 ao quadrado, certo? Agora vamos deixar vocês fazerem ó. Aí a atividade que está na página 76, aí eu coloquei 5F. Tem muitos desses exercícios para você treinar. Eu vou dar uma dica, ó. Quando você olhar para esse exercício aqui, vou pedir para o Osmar. Osmar, que quadradinho é esse? Que lado que é esse aqui, ó? 2x. É a peça 2x vezes 2x. E esse daqui? 4y. 4y vezes 4y. Então, aí você tem 2 quadradinhos, eu vou até colocar as peças aqui para vocês, ó. Você tem este quadrado 2x por 2x, você tem esse quadradinho 4y por 4y e esses retângulos aí 4y, 2y. Professor Luiz Carlos, desculpa, professor Luiz Carlos dá uma diquinha preciosa aqui também, ele falou, raízes quadradas das pontas, é só elevar o quadrado, né? Olhar as 2 pontinhas lá. Exato, porque para isso que a gente fez exercício de como descobrir lado de quadrado. Quando o lado é fácil, você já faz. Se você tiver dúvida de como achar o lado do quadrado, você calcula a raiz, né? A gente trabalhou isso. Então, vamos lá, vocês têm aí 2 minutinhos para voltar para o Osmar. Que produto é esse daí que dá esse resultado? Junte as peças, lembrando que ele está subtraindo aqui todas as peças, tá bom? A gente já volta.
Vivi, retornamos aqui com as interações. O professor Gerval tá com o pessoal lá da Escola Teresina da Fonseca. E eles mandam 2x menos 4y elevado ao quadrado. Tá? A professora Mônica tá falando assim, ó, os meus alunos estão com 1000 perguntas do outro lado. Mônica, manda umas perguntinhas pra gente aqui também, tá bom? A professora Eliane tá lá com o aluno Carlos, lá da Escola Almeida Prado, lá em IEP, sempre aqui com a gente. Obrigado, valeu, gente. Tá? 2x menos 4y ao quadrado. A professora Débora aqui também com a gente, falando que extraindo a raiz quadrada do primeiro e do último termo do trinômio quadrado perfeito, teremos aí a resposta. Valeu, gente. Obrigado. É isso mesmo, pessoal. A ideia aqui é a gente representar geometricamente o trinômio quadrado perfeito. E aí o professor comentou assim, se o coeficiente não for um quadrado perfeito, dificulta. Mas esses exercícios são todos trinômios quadrado perfeito. Por isso a aula trinômio quadrado perfeito. Existe equação que não dá para resolver assim, tá certo? Dá, mas dá mais trabalho. Nós estamos tratando dessas especificamente, porque é importante que você perceba. E depois a gente vai usar essa mesma técnica para completar quadrado, para resolver outros tipos de equação que não tem o trinômio quadrado perfeito bonitinho, tá bom? Então, olho aqui na telinha. Os professores estão certos, né? Para você descobrir quem é o lado do quadrado, você acha a raiz. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x quadrado é x. Portanto, você tem o lado desse quadradão. E o outro, raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de y é y ao quadrado é y. Então, você tem essas 4 peças. Ele quer que subtraia. O que que você vai fazer? Vai pegar o quadradão, tirar esta parte, que é o 4y por 2x, não é isso? Depois você vai acrescentar esse pequenininho aqui, ó, que é o 4x vezes 4x, que é o 16, né? Y ao quadrado. E depois você vai retirar de novo esse quadradão, esta peça aqui. O importante é que você perceba que o resultado vai dar o primeiro menos o segundo aqui, ao quadrado. Opa, desculpa, menos o segundo aqui, né? Vai ficar, então, 2x menos, porque é para retirar, menos 4y. Isso vai dar um quadradinho perfeito, que é mais fácil de resolver aí, tá certo? Eu vou subir as animações para vocês. E outra coisa que eu quero chamar a atenção dos professores, eu espero que vocês não digam para os seus alunos que essas coisas são difíceis, porque na verdade não são. A gente só precisa treinar um pouco, tá certo? Na matemática as coisas não são difíceis. Elas só precisam de um pouco de tempo, a gente precisa elaborar mais e a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas falas. Então sempre dá para resolver. O que você precisa, aluninho, é saber a tabuada muito bem, tá certo? Saiba a tabuada e as 4 operações e a gente mistura tudo com as letras que vai dar certo, tá bom? Então vamos aqui acrescentar essas imagens aqui para vocês. Olha lá, quadradão de lado 2x vezes 2x. Depois eu vou retirar o retângulo 4y 2x. Eu vou acrescentar esse quadradinho pequeno, porque eu já tirei ele aqui. Só que eu quero usar a outra peça, então eu tenho que pôr de novo, senão ficaria um buraco, tá certo? E o resultado que a gente tem é este quadradinho aqui, cujo tamanho dele, na verdade, surge dessa representação, tá certo? Então aí a gente tem a forma fatorada do trinômio. Beleza? Agora a gente tem mais um que eu pulei, eu vou pôr a soma aí para vocês, que dá tempo de vocês fazerem. A gente vai fazer mais um cálculo desse, usando aí a soma, tá certo? Vamos ver. Eu perdi esse slide para vocês, mas eu quero fazer uma outra propostinha então aqui para vocês, colocando um exercício a mais aí para vocês, tá bom? Vou subir aqui uma telinha. Deixa eu ver aqui uma tela em branco. E eu quero, então, só voltar na aula passada, eu quero que vocês tentem resolver este produto notável aqui, ó. 2x mais 3. Eu gostaria que você desenvolvesse para ver se isso daqui chega no trinômio. Tenta juntar essas peças aí, tá bom? A gente já volta.
Oi, Vivi, muitos comentários acerca dessa questão toda, das dificuldades. Professor Antônio comentando aqui com a gente. Professora Girlane também falando que precisa de persistência e treinamento, concordamos. A professora Mercedes falando que essa parte da álgebra realmente envolve mais dificuldades. Concordamos, assim, realmente a ideia é persistência e treinamento, que nem disse a Girlane. Professor Aelson mandou a resposta aqui do João Vitor. Ok? 4x ao quadrado mais 12x mais 9, eles são lá da Escola Ciro Barreiros, Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Obrigado ao Elson e obrigado ao João Vitor. Tá? Professor Diógenes estará com o Gustavo, lá da Escola Benedita Oliveira Alê Guarulhos. E eles respondeu 4x ao quadrado mais 2x mais 9 e vão por aí também. Professora Débora fatorou lá com seus alunos, viu? Lá da Escola Estadual Júlio Pestana. É isso aí. E ainda quero mandar um abraço aqui para a aluna Heloísa, da Escola Edgar Cardoso, em Sarutaia, de São Paulo, que ela está acompanhando a nossa aula, mandou mensagem aqui no Instagram. Muito obrigada, um beijo, Heloísa. Então, vamos olhar aqui para o desenho, ó. O que a gente tem? A gente tem que fazer um quadrado de lado 2x vezes 2x, que é essa peça maior. Um quadrado de lado 3 vezes 3. E as outras duas peças é o retângulo 2x vezes 3. Então, veja, sempre o primeiro termo é um quadrado, o segundo termo é um quadrado. E os outros dois termos é um retângulo, fazendo 2x vezes 3. E aí, a gente, como aqui é mais, a gente vai somar essas duas peças, ó. 2x de um lado, essa daqui, com o 3 do outro. Olha lá, ó, a gente tem esta peça. Depois a gente soma esta peça pequenininha, que é o 3 vezes 3, ó. E depois a gente soma o outro retângulo aqui, que é 2x. Portanto, você vai ter o 2x mais 3, 2x mais 3. E aí, ó, em outras palavras, quem é esse daqui? Vai ser o 4x quadrado. Certo. Esse daqui vai ser o 3 vezes 3, que é 9. Ali. E esse daqui vai ser o 2 vezes 3x, 6x. E esse aqui, 6x. Portanto, ó, o resultado disso é este trinômio, ó. 4x quadrado, que é essa persona. Opa, nem dá pra ver, né? Mais 2 vezes o retângulo 2x, mais o 3 vezes 3, que é 9. Tá aí conforme a gente tinha feito. Fazendo assim parece fácil, né? Mas é fácil, é só você pensar que você tem 4 peças, 2 quadrados e 2 retângulos. Quando é soma, você junta tudo. Quando é subtração, você corta uma, corta a outra e acrescenta o pequenininho. Este pequenininho é sempre um acréscimo, é sempre para completar o quadradinho que falta, tá certo? E eu quero agradecer então para a nossa aula de hoje. Muito obrigada, Osmar. Obrigada, pessoal. Volte que amanhã a gente vai continuar falando disso, tá bom? Um beijinho. Valeu, Vivi. Valeu a todos. Pessoal, não esquece de acessar lá a sede e preencher a avaliação socioemocional. É rapidinho, vocês preenchem e ajudam bastante a gente. Um abraço, obrigado. Nosso diretor Marcelo vai colocar o QR Code para vocês fazerem aquela análise, os comentários, né? Cumprimentar a professora Viviane pela aula. Abraço, valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Até amanhã.